Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo aqui. Quem fala é Lucas Duarte. Estamos aqui no Agrega News, que é um quadro dentro do nosso Agrega Podcast, onde nós vamos falar sobre as notícias mais importantes escolhidas por nós mesmos da semana. Passo a palavra aqui para o meu amigo Davi. Manda bala. Salve, que é o Davi que tá falando. Como o Lucas falou, hoje nosso primeiro episódio do Agrega News, trazendo um pouco das notícias mais chamaram a atenção durante a semana e vamos tentar falar um pouco sobre essas notícias e as coisas que acontecem no nosso dia a dia em relação a isso. Tudo bem? Sou o Gabriel Jesus e é isso aí mesmo que o Davi falou. Vamos conversar um pouco sobre o que aconteceu nessa semana. Vocês querem começar? Pode começar aí. Posso começar. Bom, eu vi aqui que eu achei bem interessante, foi hoje mesmo, 11 de setembro, o Trump e o Biden, que são os principais candidatos à presidência dos Estados Unidos, vão vão fazer uma homenagem, eles fazem presença em uma homenagem para os mortos de 11 de setembro, do acidente de 11 de setembro. Eu achei algo, como é que eu posso dizer, bonito da parte deles, porque foi algo que marcou muito ali os Estados Unidos, foi uma tragédia que o mundo inteiro ficou sabendo, teve muitos mortos, muitas pessoas ficaram feridas, muitas pessoas perderam entes queridos, então acho que foi uma boa atitude da parte deles. Mostrou que os dois se importam com a nação e que eles querem o melhor para os americanos. Sim. Pode falar disso. Eles têm até um mural onde foi o atentado, né? Pra fazer, tipo, uma homenagem para as pessoas que morreram lá, né? Sim, eles têm os nomes e fizeram toda uma homenagem. Nada mais que justo, né? Sim. Eu acho interessante isso de valorizarem essas vidas que foram perdidas, agora fazem 19 anos do ocorrido. Mas também entra muito aquela questão, se não fosse em ano de eleição ou algo assim, será que eles fariam isso por as pessoas? Será que é só mais uma questão de tentar chamar voto, tentar fazer coisas bonitas para chamar atenção, algo do tipo? Não sei o que vocês pensam sobre isso. Olha, sendo bem sincero, eu acho que é os dois, né? Porque caso um deles não vá, qual é a imagem que eles vão passar para o povo que pretende votar neles? Então, eu acho que se um foi, colocou risco para fazer toda uma homenagem, a gente sabe dos riscos que tem hoje em dia, ainda mais nos Estados Unidos, que é o primeiro com mais pessoas com coronavírus, então eu acho que foi um pouquinho dos dois. O que aconteceu ali dentro do país deles, eles têm que se envolver. Sim. Quiserem manter a imagem, né, para ser presidente. É a minha opinião. Eu confesso que a primeira vez que eu li essa notícia, eu não pensei nisso. Pra mim era realmente tipo uma ideia de que eles estavam fazendo bem, né? Mas infelizmente acontece isso até no Brasil, né? Dos políticos tomarem um rumo diferente do que eles já estavam acostumados na época de eleição, né? Principalmente agora no Brasil, que a gente vai ter eleições esse ano. A gente tá vendo muitas ações de prefeituras asfaltando as ruas, investindo em creche e coisa que tu não via, né? Antes do acontecido. Colocar principalmente mudanças assim que são bem visíveis assim pros olhos das pessoas, assim, por exemplo, esses dias dei uma volta de carro pela rua e vi que era tipo um poste meio diferente, aqueles tecnológicos que mostra a temperatura e o horário e tal, e isso, pelo menos como quase não tem saído. Antes eu não tinha visto nada desse tipo, então parece que agora que vai apertando, eles vão colocando coisas novas para tentar chamar pessoas para votarem, coisas desse jeito, como meio que. Como é que eu posso explicar?
se a pessoa tá vendo que tem coisas acontecendo ali, vai querer, vamos dar mais uma chance ou algo do Sim, tipo. sim, entendi o Sim. que tu quis dizer. Ah, mas Nossa, olha o e que a que o fulano votação fez. deles é. A votação deles é um negócio de louco, né? Tipo, todo mundo, até aqui, pelo menos eu acompanhei a eleição do Trump e, tipo, vários brasileiros acompanham, porque de qualquer jeito influencia, né? Sim. Sim. É a maior potência. Vamos então para a próxima notícia. Mais alguma coisa Bora. para falar sobre isso? Mandem o que vocês têm aí. Eu peguei aqui uma notícia de 4 horas atrás que fala assim: tumor de quase 20 quilos é retirado do ovário de paciente em Cruzeiro do Sul. Eu achei um pouco Nossa, que 20 quilos. eu achei um pouco curioso assim, porque Meu primeiro Deus. a mulher ela achava que estava grávida e quando ela chegou no hospital ela descobriu que tinha um ovário, desculpa, um tumor no ovário de quase 20 quilos e foi por ela interpretar que estava grávida que ela acabou descobrindo isso, porque senão ela ia continuar vivendo a vida normal. Sim. É bem complicado, né? Tem um monte de caso curioso das pessoas que tem alguma coisa dentro e não percebe, né? E isso é meio estranho, porque ainda mais hoje em dia, a gente sente uma dor de cabeça muito forte e já vai no médico, né? Pessoas com ervilha no pulmão, ou principalmente no pulmão, né? Que a gente acaba, por exemplo, tá comendo alguma coisa e leva um susto, aí inala não, aspira o alimento. Mas tem muita gente que encontra coisas estranhas no corpo e não descobre muito cedo, né? Isso é bem estranho até. O que que tu achou dessa notícia, ô Lucas? Falar que eu não faço a mínima ideia. Não tenho palavras. 20 quilos eu não consigo nem mensurar o tamanho do negócio. O É, E Moro realmente, tava competindo pra ver quem é que ia ser dono do corpo com a mulher. exatamente, Nossa senhora, coitado dessa mulher, mano. essa notícia assim, foi mais pra uma curiosidade mesmo. Um bagulho Ah, bem aleatório, né? é bem aleatório. Eu peguei agora uma notícia que inclusive a gente já falou um pouco no episódio 3 do podcast, que é sobre as aglomerações 7 de setembro, que além de inúmeras pessoas viajando para praia, ou indo em bares, parques durante o feriado, além disso, o presidente ainda fez aglomerações em Brasília, mesmo não havendo toda a cerimônia que sempre tem todos os Coronavírus, anos. coronavírus é mito. É fantasia, não existe, não existe. Não existe. É invenção, é invenção. Meu Deus, velho. Todo feriado que tiver agora vai ser, tipo, vamos se aglomerar, galerinha. Vamos juntar todo mundo. Se eu te conheço, se eu te conheço, eu ver tu aglomerado com alguém, eu vou te sair no tapa, hein? E Não se aglomera, moleque. Não eu se não, aglomera. eu não ia me meter com o Lucas nessa, então é melhor ficar em casa. E uma coisa que eu percebi é que várias pessoas que eu sigo no Instagram, assim, que são mais introvertidas, assim, gostam de sair, mesmo na situação da quarentena, postando os stories, e eu reparo, por exemplo, eu não vou citar o nome, é claro, mas um youtuber que eu sigo no Instagram, ele postou uma foto que ele estava indo viajar para ver a mãe dele em outro estado, mas ele parou para comer num bar, sabe? Um bar de caminho e tava Sim. rolando um bailinho, assim, os idosos, as famílias, Nossa, todo mundo dançando, bebendo sem máscara. Dava pra ver, assim, que era um pouco interior, sabe? Mas as pessoas estavam levando um dia normal. Aí nossa senhora, eu nem vou ver mais isso aqui porque não tá me agradando, né? O cara eu colocando vi a um. vida dele em Sim. risco. Nossa, eu vi um meme, os caras botaram uma senhorinha numa jaula dentro de casa. É pra Exatamente. prender os velhinhos dentro de casa. Eles são os que mais estão saindo. É muito engraçado isso, né? E é muito curioso, porque agora que muitos estados, a maioria inclusive, começaram a apresentar uma situação de estabilidade ou até de queda de casos, e aí as pessoas voltam a sair, principalmente para praias, lugares assim, onde não tem muito, ou quase nenhuma fiscalização, no caso, de questões de higiene, como máscara, álcool em gel e distanciamento social, isso aí nem se fala, então. Então Sim, a gente trouxe para destacar isso que
Então, só baixa cada vez mais o índice de isolamento social dentro do nosso país, mesmo com um número de mortes tão grande. Eles ficam pensando, é muito difícil prever quando isso vai diminuir. Assim, é mais fácil prever quando isso vai aumentar, porque quando chegar algum feriado, alguma data comemorativa nacional ou até estadual, Ano novo, Natal. exatamente, Nossa senhora. Vai levar uma Ah, gurizada embora. e Eu vou outra, falar uma aqui. tranquilo, falei. Incêndios florestais deixam o céu vermelho na Califórnia. Nossa, eu vi as Nossa, eu fotos vi o disso. vídeo desse bagulho, mano. Meu Deus, velho. O bagulho tava vermelhaço, velho. Eu não, Nossa, tipo, e as luzes estavam ligadas como se fosse noite. Só que, tipo, não, acho que eu não lembro qual era o horário daquilo ali, só sei que não era noite, sabe? Só que escureceu sim. tudo, as luzes entenderam que era pra ligar. eu tava vendo uma notícia de uma criança ou pré-adolescente, tanto faz, de 14 anos, que ela tava em meio a todos os incêndios que aconteceram lá, e ela meio que aprendeu a dirigir o carro na hora, assim, pra conseguir fugir disso. E Na hora achei, que o instinto da sobrevivência bate, Vence nada, imagina o qualquer nada coisa, né? impede. aprender a andar Não, de carro em 5 segundos. não, vira o Tony Stark. Capacidade do cérebro vai ao limite. Teve também um caso nos Estados Unidos até de o pai teve um infarto, não foi essa semana, foi muito tempo atrás, mas é relacionado ao caso, que o pai do menino começou a ter um ataque cardíaco e o guri não sabia o que ele ia fazer. Aí ele colocou o pai dele no carro e levou o pai pro hospital, só que levou dirigindo, e o guri não sabia controlar o carro, e ele aprendeu a dirigir jogando GTA com o volante. Então, aí fica um questionamento, né, se os jogos atrapalham ou ajudam, né? Sim. Realmente. Ele Mas dá. jogava Ele falou que ele jogava, sempre gostava de jogar o GTA com um câmbio manual e tudo, e ali ele tomou gosto a aprender a dirigir sozinho. E quando ele precisou, ele teve esse conhecimento, né? Fora são. Como é que é o carro que é sem marcha mesmo? Esqueci o nome. Automático. Isso, automático. Que se não fosse, for os carros, uns Fusca que nem os nossos aqui, os caras já não. A história já muda, né? É, exatamente. Quer continuar aí, Lucas? Eu vi uma notícia, já que eu vou continuar aqui, uma notícia sobre. Na verdade, eu tinha visto primeiro foi no Instagram, e aí depois eu fui pesquisar mais sobre, porque eu achei interessante. Que era o aumento da pena para quem maltratar animais domésticos. Eles estavam, eu acho que desde sempre foi multa, que tu pagava uma multa e acho que eles retiravam o animal de ti caso te denunciassem. E aí eu tinha visto agora que eles estão fazendo uma lei que vai. Eu não vi o tempo de que a pessoa vai ficar presa, mas eu vi que a pessoa vai ficar presa. E falta sancionar a lei, né? Eu Sim. não vi se ainda sancionaram, mas falta. Mas eu acho interessante, porque tu vai ver, aqui no Brasil é um dos países onde as pessoas mais têm animais domésticos Sim. e maltrato é algo que, tipo, não tem porquê, sabe? É só se tu não. Tu vai maltratar o bicho, por que tu vai ter ele? Não faz sentido. Sim, sim. Mas não É, é só cães e gatos e outros bichos assim que ficam em casa. então, vocês chegaram a ver o caso do jornalista e apresentador do Globo Esporte. Eu não lembro qual canal do Nordeste, mas era do Nordeste, e ele pediu demissão ao vivo. Ele falou que não concordava com muitas coisas que acontecia no programa, e resolveu pedir demissão e agradeceu todo mundo por estar assistindo ao vivo. Imagina a audácia da pessoa, né? Ter a Só certeza pediu, pô. exatamente ao Vai. vivo, né? E Nossa. pode, sei lá, tipo, ter processo, alguma coisa assim, Tem porque muita gente falando que pode ter processo assim porque ele não pode abrir e falar alguma operação da empresa antes que aconteça, né? sim, e também meio que interromper assim a A operação, no programação. caso, seria a demissão dele. É, sim, Mas, digamos, porque nunca se sabe o que está acontecendo atrás sim, dos sim. bastidores, né?
se ele não concordava é porque tinha alguma sujeira. Sim, E sim. se só deixarem de lado, é provavelmente porque ele tem alguma coisa para usar contra a empresa, né? Sim. Então, esses programas de TV nunca me convenceram, velho. Nossa, os caras devem Programas ao ter vivo, né? É, conseguido uma repercussão boa também, lá. imagina, porque principalmente esses canais abertos, tem muita gente que é contra e não gosta do conteúdo que eles apresentam. Muita gente fala que é meio que tendencioso, então, pro cara fazer isso, muita gente também deve ter apoiado ele e, sei lá, ele pode agora, não sei se como vai continuar a carreira dele, mas aposto que vai ter gente que vai, pelo menos, como é que eu posso dizer? Meio que valorizar a atitude que ele teve em Sim, fazer sim. isso em rede aberta. Sim, ele até colocou que ele tá procurando emprego, porque aquilo lá foi uma ação impulsiva, né? Ele falou tudo ao vivo porque ele já não aguentava mais, e ele tomou aquela decisão no momento. Ele até colocou que estava Sim. procurando emprego. Isso é bem interessante, né? Mas a próxima emissora que for contratar, ele vai ficar com o pé atrás. É, se bem que ele vai estar mostrando que ele tá indo para um caminho certo, né? Ele vai mostrar que ele gosta de É, trabalhar numa empresa correta, numa empresa ética. sim, sim. Que Ah, em todos esses programas de auditório ou ao vivo tem aquele negócio de forçar a barra para, sabe, espetacularização, Sim, sim. sim. tentando deixar o programa o mais chamativo possível e muitas vezes o pessoal dos bastidores ultrapassa o limite do apresentador, fica algo chato até de. E aí acontece esse tipo de coisa. Mas eu queria ter visto ele pedindo demissão ao vivo. É, depois eu até posso deixar o link na descrição pro pessoal assistir. Então agora eu achei uma pesquisa que saiu hoje no site que eu achei aqui, que fala que o Brasil ele perdeu 4 milhões e 600 mil leitores em 4 anos, com uma queda puxada por mais ricos, ou seja, mais ricos pararam de ler do que pessoas com mais necessidade. Então, desde 2015 a 2019, ou desde 2016, no caso, como nós já estamos em 2020, a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que foi divulgada durante essa semana, fala que mais de 4 milhões de leitores completamente pararam de ler tudo que liam frequentemente. Sim, O que que sim. vocês acham disso? É uma questão bem complicada, né? Porque o Brasil já não é muito conhecido pela leitura, ainda mais que os pequenos, as crianças, geralmente são induzidas pela leitura obrigatória, não pelo incentivo à leitura, né? Tu é Sim, obrigado a ler aquele livro chato, em vez de ler um livro que tu queira ler, sabe? E isso é bem complicado, porque a questão do livro não é apenas aprender a escrever, aprender a se comunicar. Tu tem um conhecimento de mundo muito grande e tu aprende a lidar com as informações, né? eu E essa, acredito. Pode, e essa queda de número de leitores pode influenciar em todos esses fatores que eu falei. sim, inclusive eu estava vendo que, segundo a pesquisa, 52% da população é a população ativamente leitora, que tem esse hábito de leitura, no nosso país. Então, a média é de 100 milhões de pessoas. Lógico, se tu pensar, nossa, 100 milhões de pessoas é muita gente, sim. Mas mesmo assim, basicamente metade da população leitora e outra metade não. Isso é meio que preocupante para um país tão grande como o Brasil. Sim, Sim, deixa o país atrasado, porque a leitura é uma das formas mais populares e mais eficazes de evolução. Então, é como Jesus falou. Na escola a gente aprende um tipo de leitura que traumatiza a maioria das pessoas e aí faz elas não gostar de ler, porque elas têm aquela experiência, acho que ler é chato, lendo uns bagulho nada a ver, que eu não entendo ainda, sabe? Mas leitura meio difícil que nos obrigam a ler e Ah, acaba, sei lá, meio que deixando a pessoa no tédio quando vai ler. sim. E seguindo essa ideia que vocês falaram, assim, principalmente
de quem tá na escola ter que ler e tal. Os dados apontam que os pré-adolescentes de 11 a 13 anos são as pessoas que compõem a faixa etária que mais lê no país, com 81%. É até meio curioso, porque se me perguntassem assim do nada, nossa, quem tu acha, qual seria a faixa etária que tu pensa que mais lê no país? Eu diria, sei lá, uma das que mais leem, eu diria que são pessoas da nossa idade, principalmente por necessidade de se Sim. preparar para Eu vestibular diria os universitários também, né? também, Sim. Só pra concordo, estar na faculdade, mas tem que não ler muito. pré-adolescentes de 11 a 13 anos. Eu fiquei bem. Mas aí seria a leitura do que nos pré-adolescentes? Ah, Livros ou porque eles têm, tipo, muito tempo sem fazer nada, sem trabalhar, então eles ficam o dia inteiro na internet lendo, porque tudo que a gente faz na internet é ler, tudo que a gente faz, tipo, hoje pode em dia é ler, é consumir. sim, eu estava lendo uma matéria, inclusive, que falava que muito desse conteúdo que é lido, logicamente, já é digitalizado, né? Já está na internet, Sim, então sim. não tem muito aquela questão de tu abrir um livro, coisa assim, principalmente por muito do conteúdo já está na internet, em sites, sei lá, documentos, PDFs, qualquer coisa assim, então já Livro fica. físico? Isso ainda existe? Nossa, Vá, só eu aqui tenho uns 300. nossa senhora, um vovô. Temos um vovô. Eu tenho quase uma biblioteca dentro de casa. Os meus livros é Ah, tudo digital, mano. Google Play, velho. Só vem. outra curiosidade é que o norte que se destaca com 63% da população como leitora ativamente. Não sei. E aqui, em relação ao sul, 58%. É uma porcentagem boa até, mas mesmo assim é baixa. Baixíssima. Pra um país do nosso tamanho, tinha que ser no mínimo 70% da população ser ativamente leitora. Ah, Bom, Essa eu tenho. semana Pode falar, pode também. falar. Essa semana a gente também teve um casal que finalmente declarou que estavam juntos, não só conversando, que foi o caso da Luísa e do Vitão, né? nossa, aí. Que Aí, eles. farpas, aí vai. Vamos começar a farpar hoje. Exatamente, eles finalmente assumiram o relacionamento. E tem muita gente na internet conversando, né? Falando sobre essa situação. Uns dizem que é muito cedo, outros dizem que eles são livres, né? Outros também falam que eles já estavam há muito, muito tempo já se relacionando às cegas do Whindersson. O que vocês acham disso? Nossa, eu. Eu acho que os caras têm que cuidar da própria vida. Sei lá, velho. Tipo assim, ontem meu Twitter só se falava sobre isso. Era Trend Topics, era só esses negócios e, sei lá, eu pessoalmente não acompanhei muito toda essa trajetória e tal. Conheço o Vitão, Luísa Sonza, conheço o Whindersson, mas não tenho muito conhecimento assim pra falar sobre, mas tem muita gente que fala que foi traição, que não foi. Então não sei muito em que lado É, que eu devo defender ou algo assim, mas acredito que, sei lá, pelo menos eu não, eu vejo o Whindersson assim, ah, como é que eu posso falar? Lidando de uma forma meio que tranquila, assim, fazendo piada ou coisas assim. Sim, Então acredito que não seja algo que foi tão prejudicial para ele. Mas não sei também, pode ser algo que seja só meio que mascarado, algo assim. Não sim. sei. nesse tipo de coisa eu prefiro não tomar nenhum lado, nem tentar saber muito, porque, sabe, é a vida deles, então tipo, a gente não tava lá fisicamente para saber o que aconteceu, a gente não conversa com eles, a gente não tem nenhum tipo de contato, aliás, é bem longe disso. Então, acho que, sei lá, o pessoal gosta muito de. O pessoal gosta muito de fofoca, é isso, não tem outra palavra que não fofoca para definir melhor esse tipo de coisa.
E assim, talvez esse assunto esteja no título para chamar a atenção, talvez esteja, mas não é o mais importante. Também teve o caso das pessoas falando da relação dos dois, pelo fato de que ela pode ter sido alavancada pelo Whindersson, né? E agora o Vitão tá querendo aproveitar dessa questão também, de se alavancar pela carreira, por ela tá em alta, né? É, Exatamente. parece que agora todas as músicas que ela lança são bem tipo, hits, assim, que estouram, né? Pra Ah, toda a população, são bem conhecidas. Mas não sei, eu acho que, sei lá, eu não sei muito o que falar sobre esse assunto por não ter muito conhecimento, mas Aham. foi o que eu tinha falado antes. Pelo que dá a entender, agora meio que ninguém tá tão mal assim, porque pelo que eu via antes, parecia que eles sempre eram meio que distantes, porque pelo menos o Whindersson viajava o mundo inteiro fazendo shows, era shows internacionais, na Europa, nos Estados Unidos, em todos os lugares do, do mundo. Então talvez não tivesse tanto tempo juntos. Então não sei, talvez agora estejam mais felizes. Então, acho que é isso. Né? vamos, vamos deixar o problema dos casal aí de lado e vamos falar sobre a notícia mais importante, a mais aguardada. A que Vamos vocês falar, esperaram é, até agora é essa pra. mesmo. Vamos falar sobre o cara que fez uma máquina do tempo. Eu vou deixar aí pro nosso Nossa, especialista no assunto ele falar. fez uma Vai, Jesus, máquina do vai. tempo? Ele Ele fez? fez a máquina do tempo. Vai, Jesus, fala aí, Nossa. conta aí pra galera. É agora que O, eu vou viajar no tempo. É agora, é agora. Vai, Jesus. o menino Matuê, um dos Nossa. maiores trappers do Brasil, anunciou semana passada pra gente que viria o álbum dele solo. Foi especuladas algumas parcerias, mas no final não aconteceu nada. E Triste. ontem pelas 9 horas da noite, ele soltou o primeiro hit dele. Em seguida foi soltando mais 6. No total são 7 músicas que hoje já estão nessa sexta-feira, dia 11/9 de 2020, já estão se aproximando dos 2 milhões de visualizações, todas as músicas do álbum. Isso é um marco muito grande para a música brasileira, né? Que é um álbum inteiro, está conseguindo esse recorde em todas as músicas. E ele também está em grande destaque na internet, né? Por ficar tantos meses sem aparecer e agora lançar esses hits enormes, né? O que vocês acham disso? Tá, mas e a parte de viajar no tempo que estavam falando? Sim, ele Era tudo lançou. uma mentira? Pois é, né? Ele falou. Clickbait, poxa vida. Bom, esse álbum da Não, Máquina do Tempo do só um pouquinho, Matuê. só um pouquinho. É interessante destacar que o nome do álbum é Máquina do Tempo, então, só pra deixar claro aqui, não teve nenhum clickbait, nada. A gente só colocou no título porque é o nome do álbum do Matuê, então é isso. Pela Exatamente. interpretação de texto. O Matuê, esse álbum dele da Máquina do Tempo, veio com sete músicas, né? Exatamente. Nossa, e a gente foi, nós três aqui fomos acompanhando o lançamento de uma, juntos aqui, lançava uma, 9 minutos lançava outra, e todo mundo no chat hypando ali, esperando, o bagulho é uma loucura. E tava bom. Nossa, só musicão. É claro que tem coisas, mostra muitas É, drogas, é. mas é para uma cultura, como eu posso dizer, mais de mente aberta, sabe? Para muitas pessoas, principalmente para os mais velhos, vai parecer algo tipo, se eu mostrar aquilo ali para minha avó, é do demônio. Então, é algo tipo, como é que eu posso dizer? É Matuê. É Matuê. Matuê. Exatamente. Semana passada vazou 7 títulos das músicas dele. Algumas realmente estava certo. Dentre elas, a gente aparecia ali que ele ia ter uma participação com o Lucas Carlos, que não aconteceu. Uma participação do Derek e do Igu da Recaide, que também não aconteceu. E uma das mais. Não, nem fala, nem fala, nem fala. Exatamente, uma que a Nossa, maioria da galera hypou, estava louca pra ver, que era a aham. música 777 versus 666, que ele ia É. ter como dupla nessa música BC Ref, o Rafa Moreira, do hit Bro Nossa, Faz Sol, e infelizmente não aconteceu, né? triste.
Nossa, caíram em cima dele, né? E a gente ficou esperando o tempo todo ali. Enquanto não terminou o clipe, que não teve a participação, eu não tava acreditando. Eu, nossa, não, é agora que vai vir. Era eu e Jesus, não, agora no refrão vai vir. Não, Exatamente. é agora. E não veio Rafa Moreira, mas talvez, quem sabe um dia, né? Exatamente. Qual foi a melhor música pra vocês? Eu, assim, particularmente gostei muito da música Cogumelândia, em segundo lugar, porque ela retrata muito bem essa musicalidade dele, né? Trazer um trap mais alegre, uma coisa mais entusiasmada, mas em primeiro lugar para mim foi Gorila Roxo Disparadaço. Essa música ela tem um som muito legal, assim, bem interessante mesmo. Pra mim, em primeiro lugar, foi Vem Chapar, que o Jesus falou aqui, que é música da Renner, de ficar assim, de climatizar o ambiente. E em segundo lugar foi Cogumelândia, o resto eu ainda não avaliei direto, porque eu só tô Só, escutando essas duas mesmo. só corrigindo aqui, é Cogolândia o nome da música, só pra... Isso, Cogulante, Cogulândia. exatamente, é. Pra mim, eu gostei muito da música Antes, que tem mais uma letra, assim, que tenta trazer uma ideia bem interessante até. E depois também Cogolândia, acho que não dá pra negar que é uma das melhores músicas, tem uma letra muito interessante também, os beats, tudo, nossa, é muito legal. Quer Outras falar coisas alguma que coisa? esse álbum envolveu, né? Que eu tava falando da especulação do Rafa Moreira. Perguntaram pro Matuê, até foi o Clean, que era um ex-participante do grupo da Recaide. Ele mandou no direct pro Matuê falando que só ele podia fazer parcerias com o Rafa Moreira, e o Matuê falou que ele realmente convidou ele para participar do disco, mas não demonstrou interesse, né? Sim. Então, mais alguma coisa? Mais Acho que algum ficamos assunto? por aqui hoje, né? Eu acho que é isso. Então, espero que todos tenham gostado do nosso primeiro episódio do Agrega News, trazendo várias notícias durante a semana sobre assuntos bem diferentes. Ah, então, quero agradecer o Lucas, quero agradecer o Jesus por mais aqui um episódio do nosso podcast, agora com um quadro diferente. Quero também agradecer a quem está aí nos escutando, ou quem está vendo no YouTube também. A gente tem agora o Instagram, @agregapdc, no Twitter também, agregapdc. No Spotify, só pesquisar lá, agrega PDC também. E Para facilitar, entra no nosso Instagram, clica no verdade, link na verdade. bio e pode Instagram, embarcar em qualquer mídia. nosso Instagram, Agrega PDC. @agrega_pdc, tem todas as redes sociais lá no link, então fica mais fácil para acessar. Muito obrigado a todo mundo que escutou. Querem falar mais uma coisa, guris? É isso. Isso aí, muito obrigadão aí por ter escutado nós e vamos dar. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram mais uma vez. E tchau!